A Amazônia é um dos biomas mais ricos do planeta, lar de milhões de pessoas e um patrimônio ambiental crucial para o equilíbrio climático global. Seus rios respondem por quase 1/5 da água doce que deságua nos oceanos, e a umidade de parte da bacia amazônica atinge e regula o clima de países da América do Sul. Mas a região sofre com megaprojetos como hidrelétricas, mineração e agronegócio, que violam direitos humanos, degradam ecossistemas e ameaçam modos de vida tradicionais. O desmatamento amazônico pode desregular os ciclos da água, aumentando a ocorrência de eventos climáticos extremos, como secas e inundações no mundo. Esses projetos deslocam comunidades, aumentam a violência, especialmente contra mulheres, e emitem gases de efeito estufa, contradizendo o discurso de energia limpa. Há mais de 30 anos, o Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, luta pelos direitos das populações atingidas e por um modelo energético justo e sustentável. Este projeto busca fortalecer a capacidade de adaptação das comunidades, defender seus direitos, promover justiça climática e restaurar ecossistemas. O projeto em si, para mim, foi muito importante. O principal é a horta, né, que é onde eu sustento bem mais rápido e é uma boa alimentação para a gente. Para mim, é um projeto muito bom. Com a falta de energia, eu perdi todos os meus produtos, que já estava quase no pronto, né? E com o projeto, isso facilitou, não tem mais... Eu não tive mais aquela preocupação de que eu ia perder por falta de irrigação, né? Foi para mim, excelente. Aí eu consegui ter a geladeira e a televisão, né? Acesso à internet, que a gente não tinha também, porque depende da energia. Ela funciona com as placas solar, né? As baterias, deu um passo para frente. Me incentivou a ficar aqui na colônia, porque eu já estava pensando mesmo em fazer outro recurso, e me incentivou a ficar aqui. Eu tinha muita dificuldade para me produzir, devido a ser um sistema de irrigação para mim trabalhar, para mim comprar, era muito caro. E hoje eu consegui, até mesmo com esses projetos do MAB, junto com esse H3000, que hoje eu consegui essas placas. E para mim ter a diminuição do meu custo de energia, já foi uma grande luta e um grande favorecimento para mim. É um coletivo, porque a gente se torna uma só família, que é o que a gente procura trabalhar mais do lado agroecológico, que é um sistema de agrofloresta, agro e floresta junto, que é para a gente equilibrar. E dá para você trabalhar com área mecanizada, em pouca área, e produzir mais alimentos, né? Sem precisar estar desmatando a mata. Agora mesmo nós estamos com um projeto de plantação de mudas, de viver de plantação de mudas, né? De açaí. A gente fez plantio, reflorestar aquelas áreas desmatadas, né? O cacau foi plantado já com 3.000 pés. E aí, hoje nós estamos em torno aqui já de uns 5, 6 mil pés, entre cacau e açaí.
Então o futuro nosso aqui é nós reflorestar. Cada vez mais que nós fazemos uma roça, essa roça já foi feita no sentido de nós plantar o arroz, o milho e a mandioca. Mas ela está pronta para nós meter uma irrigação nela e meter um outro plantio, um açaí, coisas que vai servir para a floresta. A Biojoia, ela é um projeto que nós pensamos em gerar renda para as mulheres que não têm uma renda, né? Em buscar melhorias para nós, para a nossa comunidade. E quando a gente conquista aquele objetivo, ainda me sinto mais fortalecida ainda. Com viveiros comunitários, educação climática, advocacy político e apoio à geração de renda sustentável, lideranças e as comunidades têm levado suas demandas para o Congresso Nacional, governos e espaços internacionais. A gente fez vários debates, vários cursos, então a gente aprendeu a defender a gente e os outros. Então aprendeu que a gente tem que lutar para conseguir aquilo que a gente quer, os objetivos. E no caso de um grande empreendimento desse, se não for com muita luta, muito embate, você não vai conseguir. Devido ao agrotóxico, nós que trabalhamos com agricultura familiar, nós temos tido uma perca, né? E hoje eu não consigo mais plantar nada. Hortaliça, cebolinha, essas coisas não dá, não produz por conta do veneno. É 200 metros da minha horta onde eles passam o veneno. O que mais o agrotóxico causa aqui, que são identificados nas famílias, é a diarreia, é a dor de cabeça, falta de ar e coceira no corpo, alergia. Hoje, depois da chegada das sojas, com as derrubadas, com as queimadas, nós vem sofrendo com a temperatura, né? Que nós nunca tínhamos um lugar tão quente igual está tendo agora, depois das derrubadas, das queimadas, né? O ano passado a gente sofreu muito com a fumaça, muito mesmo, o povo queimando. A seca de uns anos para cá, cada ano é só piorando mais, cada vez mais pior, né? E não era assim antigamente. De uns 5 anos para cá tá a seca muito grande, né? A pesca, né, que o peixe diminui, né, muito, que fica seco, o peixe morre dentro dos lagos, fica tudo seco aí. No caso de doença, para sair também da comunidade, que é difícil, tem que andar 5 km na praia para pegar o outro transporte, fica do outro lado do rio. Em 2014, a gente estava no auge das nossas peças, da nossa produção. A cheia, ela veio muito rápido. De manhã estava no canto, quando olhávamos já estava em outro canto. Então foi assim muito rápido. Quando eu vi a água chegando na porta da minha casa, que a ficha foi cair, que eu não sabia se chorava ou se arrumava minhas coisas, ou se... E as sementes que a gente tinha bastante, a gente tinha muita coisa, aí perdemos. Quando nós paramos para pensar, sabemos que o que causou isso tudo foi essas usinas. Se continuar do jeito que está, com extração de madeira, garimpos ilegais, queimada, desmatamento, a gente vai chegar a uma época que a gente não vai ter mais um oxigênio para respirar. Eu ainda estou tendo, mas pode ser que meus netos, bisnetos não vão ter. Se a gente não cuidar da nossa Amazônia, a gente daqui a uns tempos a gente não vai sobreviver. Através das arpileiras, as mulheres expressam suas lutas e sensibilizam o mundo sobre a injustiça climática.
250 mulheres participaram de oficinas de arpileiras e encontros de capacitação específicos com mulheres sobre direitos de gênero e crise climática. A maioria das comunidades que a gente acompanha são lideradas por mulheres, então elas são o papel principal. Então a gente traz a arpilheira com modo também de trabalhar em conjunto, na coletividade, e também uma forma delas denunciarem o que acontece no dia a dia delas, né? Uma forma de trazer elas e aproximar elas mais uma das outras, porque às vezes o trabalho no campo leva muito tempo, o trabalho dentro de casa, então a arpilheira é para isso, é para juntar elas, para trabalhar o coletivo, para fazer formação política dentro das comunidades também. O objetivo dessas oficinas, dessa arpilheira, é como as mulheres se comunicar, né? Porque muitas vezes elas são tímidas e elas não têm, assim, chegar e falar, né? O que elas estão passando, o que elas estão sentindo. E através da arpilheira, elas vão fazer aquele desenho, contar a história delas ali naquele desenho. É um tipo de comunicação. É muito importante porque elas vão colocar a realidade delas naquele cenário ali, né? E é um meio da gente denunciar mesmo, né? O que está acontecendo na nossa região, na nossa realidade. Essa construção, ela é coletiva e vem várias realidades. O tema da violência, por exemplo, né? Ele é muito forte. A gente percebe que quando a gente fala sobre a violência, nem todas as mulheres sentem a vontade para dizer. A partir da costura, a gente começa a perceber que elas começam a discutir ali o tema em específico, elas conseguem colocar na peça a problemática que tem em cada uma. Além de comunicar com as mulheres, a gente também consegue estreitar algumas relações, né? Alguns problemas. A gente consegue perceber, né, lado a lado, assim, que muitos problemas, muitas vivências que uma realidade, que uma comunidade tem, é praticamente igual a outra. E elas se veem nas exposições, elas conseguem perceber ali, olha, essa peça fui eu que fiz, tal dia, com tal pessoa. Cada uma conta a sua história, cada uma mostra o seu lado, né? Que é um momento importante ali só de mulheres, as mulheres se abrem, falam, né? E ali a gente, através da conversa, a gente ali monta a nossa arpilheira. E agora, depois das queimadas, sumiram os bichos, as criação, porque o trator vem a denúncia do agrotóxico, né? Onde que eles usam o trator para passar veneno. E o trator também representa que eles derrubam, depois faz a leira com o trator, para depois eles colocarem o fogo. Para mim foi uma experiência nova, né? E muito boa, onde eu aprendi a denunciar com as minhas próprias mãos, porque aqui nas arpilheiras a gente tem que usar as mãos, né? As mãos. E para mim foi uma experiência nova, né? Porque, tipo assim, eu nunca imaginei fazer uma coisa dessa. Através daquela arpilheira ali, a gente poder fazer a nossa denúncia. A gente coloca o rio, o sol, a onça, a cobra, o fogo, né? O céu. Fizemos as tochazinhas, né? Então, ali estamos representando o movimento todo, né? Para mim, fortalece. Porque é bom a pessoa saber, cada dia que se passa, a pessoa saber alguma coisa, né? Mais e mais, né? Para nós foi muito gratificante, né? Que é uma forma da gente demonstrar o que é que nós estamos realmente passando aqui, mostrando a nossa real situação. Eu acho que isso precisa mudar um pouco. As pessoas precisam ter consciência de que o planeta precisa de ajuda. Porque através da arpilheira a gente pode expressar um pouco a indignação da gente através dos acontecimentos, né? É muito importante, porque o que a gente não sabe, umas ensinam as outras. E pra gente é muito importante. O projeto envolveu até o momento 3.206 pessoas, das quais 1.396 homens e 1.810 mulheres, em atividades de capacitação, plantios, cuidados com os viveiros, atividades de incidência sobre a crise climática, organização de feiras e produção de alimentos.
Serão produzidas 100 mil mudas nativas e frutíferas, reflorestando áreas degradadas e fortalecendo a campanha Plantando Vidas. Mulheres e homens serão capacitados para defender seus direitos e multiplicar conhecimento sobre clima e energia. Este projeto não é só sobre mitigação climática, é sobre justiça, direitos humanos e o direito de existir em harmonia com a floresta. Apoie esta causa. Sua contribuição pode transformar vidas e proteger o futuro do nosso planeta.